sou guerreiro, faço parte do exército. E a palavra de comando para hoje, agora vou ouvir. Bem-vinda. Vamos para Êxodo capítulo 10. Vamos para Éxodo capítulo 10. Estamos falando sobre a oitava praga, gafanhotos. Y estamos hablando sobre la octava plaga, los grillos, langostas. Dois primeiros versículos falam: Disse o Senhor a Moisés: Vai ter com Faraó, porque lhe endureci o coração e o coração de seus oficiais, para que eu faça estes meus sinais no meio deles. Y dijo el Señor a Moisés: Entra a la presencia de Faraón, porque yo he endurecido su corazón y el corazón de sus siervos, para mostrar entre ellos estas mis señales. E para que contes a teus filhos e aos filhos de teus filhos, como zombei dos egípcios, Y para que cuentes a tus hijos y a tus nietos las cosas que yo hice en Egipto y mis señales que hice entre ellos, e quantos prodígios fiz no meio deles, e para que saibais que eu sou o Senhor. y mis señales que hice entre ellos, para que sepáis que yo soy el Señor. Esses dois pequenos versículos falam muita coisa. Estos dos pequeños versículos ya hablan muchas cosas. Primeiro, fala o padrão que Deus usa para trabalhar. Primero nos muestra el patrón o el modelo que el Señor usa para trabajar. Agora, o eu sou assumiu o comando. El yo soy ahora asumió el comando. Como ele trabalha é pela sua palavra. Y cómo él trabaja es por su palabra. E é como a sua palavra trabalha, ele fala ao seu profeta. ¿Y cómo la palabra trabaja? Él le habla a su profeta. Disse o Senhor a Moisés. Dijo el Señor a Moisés. Toda vez que Deus fala alguma coisa, ele se compromete. Cada vez que Dios habla una cosa, Él se compromete. Cada palavra de Deus é uma promessa. Cada palabra de Dios es una promesa. Cada palavra de Deus tem que se cumprir. Y cada palabra de Dios debe cumplirse. Então, quando Deus fala alguma coisa, essa alguma coisa se cumpre. Así que cuando Dios habla alguna cosa, eso que fue hablado se cumple. Mas ele fala através do seu canal, Pero Moisés. Él habla a través de su canal, Moisés. Hoje não é diferente. Y hoy no hay ninguna diferencia. Hoje o Senhor fala. Hoy el Señor habla. Por exemplo, estamos aqui nessa reunião ouvindo a sua palavra para essa semana. Por ejemplo, estamos aquí en esta comunión oyendo la palabra de esta semana. E Deus, quando fala, ele se compromete. Y Dios cuando habla se compromete. Tudo que ele fala tem que suceder. Y todo lo que Él habla ha de suceder. Porque Deus não é homem para mentir. Porque Dios no es un hombre para mentir. Se ele falou, algo se cumprirá. Si Él lo dijo, eso se cumplirá. Agora, ele disse a Moisés o seguinte: porque vai ter com Faraó, porque lhe endureci o coração e o coração de seus oficiais. Ahora aquí dice que el Señor le dice y le ordena a Moisés: entra a la presencia de Faraón, porque ha endurecido su corazón y el corazón de sus siervos. Interessante que Deus quer tirar o povo do Egito. Es muy interesante que el Señor quiere sacar el pueblo de Egipto. Faraó tem que deixar sair do Egito o povo de Deus. Y para eso se necesita que Faraón deje salir el pueblo de Dios. Porém, ao mesmo tempo, Deus endurece o coração de Faraó. Sin embargo, al mismo tiempo el Señor endurece el corazón de Faraón. Parece contraditório, Esto parece contradictorio, mas Deus fez isso. Deus faz isso é para quê? pero Dios hace esto ¿para qué? Já está no final do versículo 1. Ya al final del versículo 1 se puede ver. Para que eu faça esses meus sinais no meio deles.
para mostrar entre ellos estas mis señales. Deus endureceu o coração de Faraó para Deus mostrar os sinais que Deus fará no meio dos egípcios. Dios permitió el endurecimiento del corazón de Faraón para que él pudiera mostrar sus señales, entre ellos los egipcios. E não para por aqui. Pero no para aún allí. Conta a vocês quantos para quê tem aí nesses 2 versículos. Por favor, cuenten allí ustedes mismos cuántos para qué hay en estos 2 versículos. Primeiro, para quê? Para que eu faça esses sinais no meio deles. El primero es para mostrar entre ellos estas mis señales. E qual é o segundo para quê? ¿Y cuál es el segundo para qué? Leia os versículos. Ahí pueden leer los versículos, versículo 2. Y para que cuentes a tus hijos. Apareceu aqui, né? Ahí ya apareció. Para que contes a teus filhos e aos filhos de teus filhos como zombei dos egípcios. Y para que cuentes a tus hijos y a tus nietos las cosas que yo hice en Egipto. Eu estou fazendo essas maravilhas para no meio dos egípcios. Também é para você, Moisés, contar isso aos seus filhos e aos filhos dos seus filhos, aos seus netos. Amén. Yo estoy haciendo estas acciones, Moisés, para que también cuentes a tus hijos y a los hijos de tus hijos estas mis acciones. E quantos prodígios fiz no meio deles. Y de todas las señales que hice en medio de ellos. Irmãos, tudo que o Senhor está fazendo no meio de nosso, todo lo que el Señor está haciendo en nuestro medio, também é para você contar para os seus filhos, es también para que le cuentes a tus hijos, contar para os seus netos, para que cuente para sus nietos esses prodígios que o Senhor fez no Egito. estos prodigios y señales que se han hecho en Egipto. Vocês têm que falar para os seus filhos tudo que o Senhor está fazendo entre nós, esses milagres, sinais e prodígios. Ustedes tienen que contar para todos sus hijos las señales y prodigios que el Señor está haciendo entre nosotros. Amém, irmãos, bom dia! Imersão diária na palavra profética, série Êxodo, Reino de Sacerdotes e Nação Santa, mensagem 10, as últimas pragas, Senhor Jesus, quarta-feira, ponto 1. Deus usa a sua palavra como padrão para executar sua obra e seu falar é por meio de seu profeta. Como eu sou, ele assumiu o comando ao falar por meio de seu servo Moisés. Toda vez que o Senhor fala, ele se compromete, pois cada palavra é uma promessa, e ela se cumpre, pois ele não é homem para mentir. Amém, irmãos? Toda vez que o Senhor fala, ele se compromete, pois cada palavra é uma promessa, irmãos. Então, se ele falou, ele vai cumprir, irmãos, porque ele não é um homem para mentir. Senhor Jesus, ele executa a sua obra não é por meio da nossa capacidade, irmãos, mas ele usa a sua palavra para executar a sua obra. Senhor Jesus, ponto 2. O Senhor quis tirar o povo de Israel do Egito. Para isso, era necessário que Faraó permitisse que o povo saísse. No entanto, ao mesmo tempo, Deus endureceu o coração do rei egípcio, com o propósito de mostrar os seus sinais no meio deles. Ó Senhor Jesus! Irmãos, parece contraditório, né? O Senhor queria tirar o povo de Israel do Egito, mas ao mesmo tempo estava endurecendo o coração do faraó. Mas, irmãos, isso tudo está no plano de Deus, né? Ó Senhor Jesus, porque ele queria mostrar os seus sinais para o povo. Senhor Jesus, amém. Ponto 3. Deus fez suas maravilhas no meio dos egípcios, com o fim de deixar um testemunho que fosse relembrado por gerações entre o povo de Israel, para que os pais contassem aos seus filhos e netos todos os sinais e prodígios do Senhor. Da mesma forma, o Senhor tem feito milagres em nosso meio, para que anunciemos aos nossos filhos e aos filhos dos nossos filhos. Ó Senhor Jesus, né? O Senhor tem feito milagres em nosso meio, irmãos. Ó Senhor Jesus, amém. Ponto 4. Graças a Deus, devido à urgência desse tempo, ele tem levantado entre nós muitos valentes de Davi, aqueles que estão na faixa etária entre 30 e 50 anos. Há muito a ser feito, e o Senhor tem preparado cada um para o salto final, trazê-lo de volta.
cabe a nós a responsabilidade de cooperar, de acompanhar de perto a palavra e o fluir das águas correntes. O Senhor chamou esta última geração. Ó Senhor Jesus, irmãos, o Senhor chamou esta última geração. E essa última geração somos nós, irmãos. Ó Senhor Jesus, e cabe a nós a responsabilidade de cooperar, de acompanhar de perto a palavra e o fluir das águas correntes, irmãos. Ó Senhor Jesus, o Senhor tem preparado a cada um de nós para trazê-lo de volta, irmãos. Ó Senhor Jesus, e até então encerrar essa era. Ó Senhor Jesus, Deus abençoe a vida de vocês e um ótimo dia. Amém. Alimento diário. O tema da semana: José interpreta 2 sonhos na prisão. Tópico de hoje: a preparação de José para reinar. E nenhum cuidado tinha o carcereiro de todas as coisas que estavam nas mãos de José, porquanto o Senhor era com ele, e tudo o que ele fazia, o Senhor prosperava. Gênesis 39, 23. No final de Gênesis 39 lemos: E o Senhor de José o tomou e o lançou no cárcere, no lugar onde os presos do rei estavam encarcerados. Ali ficou ele na prisão. Verso 20. Se lermos superficialmente, deixaremos escapar algo importante. José não foi lançado em uma prisão comum, mas no lugar onde estavam os presos do rei, prisioneiros especiais. Isso se deu pela soberania do Senhor. Se José tivesse sido vendido a qualquer outra casa, ele não estaria entre os prisioneiros do rei. Deus, em seu poder e soberania e sabedoria, conduziu José exatamente àquele lugar onde foi lançado na prisão dos encarcerados do rei, sob responsabilidade de Potifar, comandante da guarda e oficial do rei. O Senhor, porém, era com José, e tudo o que ele fazia, o Senhor prosperava. Gênesis 39, 21 a 23. Querido leitor, querido ouvinte, o Senhor nos ensina a ser como José em tudo o que nos é confiado. As pessoas devem perceber que Deus está conosco. Quando recebemos atribuições, devemos ser fiéis a ponto de nossos superiores não precisarem preocupar-se devido ao nosso senso de responsabilidade. O Senhor nos está treinando para governar e administrar sua casa, que é a igreja. Por isso, sejamos responsáveis em tudo. Assim como aconteceu com Potifar, o carcereiro reconheceu ter José responsabilidade e capacidade administrativa, confiando-lhe todos os presos e a administração do cárcere. Assim percebemos 2 aspectos: o cuidado com as pessoas e com os bens materiais. São 2 frentes distintas que se complementam. Nós zelamos por essas 2 frentes, que são os recursos financeiros e as pessoas. Embora os recursos humanos sejam o principal, os recursos financeiros existem para cuidar das pessoas e para promover o avanço da obra de Deus. Graças a Deus, devido à urgência desse tempo, Ele tem levantado entre nós muitos valentes de Davi, aqueles que estão na faixa etária entre 30 e 50 anos. Há muito a ser feito e o Senhor tem preparado cada um para o salto final, trazê-lo de volta. Cabe a nós a responsabilidade de cooperar, de acompanhar de perto a palavra e o fluir das águas correntes. O Senhor chamou esta última geração. Prosseguindo na história de José, vemos que o copeiro-chefe e o padeiro-chefe ofenderam Faraó e foram colocados na prisão onde José estava preso. Gênesis 41 a 3. Potifar era o comandante da guarda e o cárcere estava sob sua responsabilidade. Verso 4. O copeiro-chefe e o padeiro-chefe não eram simples servos, mas oficiais da extrema confiança do rei, pois havia sempre o risco de envenenamento, quer na comida, quer na bebida. Por isso, ocupavam posições elevadas junto a Faraó. Caso alguém conseguisse subornar um deles, a vida de Faraó estaria em perigo. No entanto,
ambos o ofenderam de alguma forma e foram lançados no cárcere. Ali José foi encarregado de cuidar deles, pois certamente Potifar sabia que podia confiar nele. Sejamos aqueles que, mesmo no mundo secular, levam seus superiores a reconhecer que somos dignos de confiança. Eles devem perceber que tudo que nos é confiado prospera e, por isso, devem colocar responsabilidades maiores em nossas mãos, assim como fez o carcereiro ao confiar aqueles 2 oficiais a José. Cada vez mais, ele estava aprendendo a assumir maiores responsabilidades. Se desejamos a volta do Senhor, devemos permanecer fiéis à nossa função em nosso posto. Devemos ser responsáveis por nossas ações e pela tarefa que nos foi confiada, pelo encargo que Deus nos deu. Ser responsável é cumprir deveres e agir com consciência, confiabilidade e compromisso. A palavra tem origem no latim responsabilis, derivado do verbo respondere, ou seja, é alguém em quem se pode confiar, pois responde por aquilo que faz. Precisamos aprender a ser fiéis àquele que nos confia algo, correspondendo da melhor maneira possível, com juízo e sabedoria. Agora anote abaixo conforme o que você recebeu na leitura de hoje: a luz na palavra, a direção, a admoestação. Ore e faça um grito de guerra com base nesses itens, para que a palavra profética seja sedimentada em seu coração. Esse texto foi retirado do Alimento Diário da editora Árvore da Vida. Siga o Instituto Vida para Todos pelo Instagram. Play Vida, eu sou guerreiro, faço parte do exército. E a palavra de comando para hoje, agora vou ouvir.